que é tão difícil emagrecer? Você já fez alguma dieta tentando perder peso e já viu que não é alguma coisa tão fácil assim, né? Como algumas pessoas falam. Será que nesse processo aí de perda de peso, de emagrecimento, você já sentiu que a sua fome aumentou de alguma maneira? Será que emagrecer, perder peso é só foco, força e fé? É só questão de força de vontade mesmo? Ou será que tem alguma coisa a mais por trás disso? É sobre exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Emagrecimento e perda de peso. Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e hoje a gente vai bater um papo sobre tudo que pode influenciar na perda de peso. Só para constar, aproximadamente 1 em cada 3 brasileiros vivem com obesidade no país. E o dado, consta no Atlas Mundial da Obesidade de 2025. É um número bem atualizado. Além disso, 68% da população brasileira tem excesso de peso. E aí, nesse dado, 31% tem obesidade e 37% tem sobrepeso. E aqui eu estou falando da população adulta, tá? De 18 anos para cima. Importante lembrar também que o excesso de peso, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, é um problema que pode ter um desfecho de saúde muito negativo, tá? A condição de sobrepeso ou obesidade, na verdade, ele vai deixar a pessoa num estado, o corpo dela vai ficar no estado de inflamação crônico, E o que quer dizer essa inflamação? Toda essa inflamação também é a porta de entrada para algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, A gente não tem que tratar o sobrepeso e a obesidade apenas numa questão estética. A gente tem que tratar numa questão de saúde. E o Brasil está caminhando a passos largos ali para cada vez mais aumentar os números de sobrepeso e obesidade. Tá? Então isso gera algumas perguntas para a gente. Uma pergunta do tipo, cara, por que é tão difícil emagrecer? O que está acontecendo com a população que ela está ficando cada vez mais com excesso de peso? Será que é só falta de exercício? Na verdade não, São várias questões que envolvem esse ganho de peso. E a gente vai falar só algumas delas aqui, tá? Será que é só força de vontade? Tem uma galera também que diz isso. Não, emagrecer é só força de vontade, você não tem força de vontade, você é um derrotado, sai daqui e tal. E cara, não é só isso. A gente vai ver que o buraco é mais embaixo, tá? E também envolve outra pergunta. Será que é normal sentir um pouco mais de fome em momentos, por exemplo, quando a gente está de dieta? Será que isso é comum? Ou só uma pessoa ou outra que sente? E são vários fatores que podem fazer você não estar emagrecendo. E para responder tudo isso, eu vou separar aqui alguns tópicos nesse vídeo para tentar explicar com calma por que não é tão fácil assim esse negócio de emagrecer e esse negócio de fazer dieta, tá? Quando você emagrece, o simples fato de você perder só 1 quilo já vai causar algumas alterações hormonais. E essas alterações, infelizmente, são para você fazer a ganhar o peso que você perdeu, tá? O nosso corpo entende a perda de peso como uma espécie de agressão, por assim dizer. Perder peso é como se fosse um ato antifisiológico. Então o seu corpo não vai aceitar isso de uma forma pacífica, tá? E o que acontece? Quando você começa a emagrecer, algumas alterações fisiológicas começam também a acontecer. Alguns hormônios que ajudam a controlar a fome ficam menos eficientes nesse processo. Que é o caso, por exemplo, da leptina e da insulina. Muito mais da leptina, que é um hormônio mais envolvido ali no controle da saciedade. E ao mesmo tempo que a leptina e a insulina perdem esse efeito, de ajudar no controle da saciedade, alguns hormônios que aumentam a fome ficam mais potentes, como é o caso da grelina, que é um hormônio produzido ali no estômago. Então veja, quando você emagrece, os mecanismos para controlar a fome ficam piores, enquanto os mecanismos que aumentam a fome ficam mais eficientes. E esses mecanismos atuam ao mesmo tempo. Para você ter ideia, só nessa brincadeira, a conta é a seguinte: a cada quilo de peso que você emagrece, a nossa fome aumenta em média 100 calorias por quilo de peso perdido. Se uma pessoa perde, 10 quilos, ela pode ter uma fome aumentada ali por dia, mais ou menos em 1000 calorias por dia. E essa é uma conta que pode variar, tá? Algumas pessoas são mais sensíveis a esse efeito, outras pessoas são menos, mas no geral, a gente pode utilizar isso como base
para entender que a cada 1 quilo perdido, a nossa fome vai aumentar e isso tem um impacto significativo. Calma que piora, tá? Nada é tão ruim que não possa piorar. A cada quilo de peso, né, que a gente emagrece, a nossa taxa metabólica basal, a TMB, diminui. Ou seja, o nosso corpo começa a poupar energia simplesmente para se manter vivo. E a cada quilo de peso, mais ou menos, que a gente emagrece, né, a nossa TMB diminui em torno de 20 a 40 quilocalorias por quilo de peso perdido. Ou seja, uma pessoa que perdeu 10 quilos, vamos usar esse exemplo de novo, diminui a sua TMB entre 200 a 400 quilocal por dia. Então, se você é uma pessoa, né, sei lá, de 70 quilos com 1,72 m, por exemplo, e você gasta em torno de 2.000 calorias por dia só para se manter vivo. 2.000 é muito. Vamos colocar, sei lá, 1.500 calorias. Se você emagreceu e já, sei lá, perdeu 10 quilos recentemente, sei lá, de 80 foi para 70, você tem uma diminuição ali por dia em média de 400 calorias. Tudo isso é o quê? É o seu corpo poupando energia para tentar se manter, né, vivo. Ele entende que alguma coisa grave está acontecendo e ele precisa poupar energia de qualquer maneira. Né? Ruim, né? Mas calma, que piora. As nossas papilas gustativas também ficam alteradas. Né? O nosso paladar fica mais aguçado. Ou seja, a gente sente mais o sabor dos alimentos. Afinal de contas, é muito mais gostoso comer uma pizza quando a gente está de dieta do que quando a gente não está. Né? Na verdade, muitos alimentos, né, tem uma combinação ali que é uma combinação do mal, né, que é a combinação de gorduras, açúcares e ainda realçadores de sabor, né, justamente para deixar os alimentos mais gostosos e mais viciantes. Você quer ver um exemplo? Chocolate. Quando você está de dieta, perdendo peso, né, perdendo peso de maneira efetiva, você consegue comer só 3 tabletinhos de chocolate? Ou você come a barra inteira? E se você não come ele na hora, por exemplo, sei lá, eu quero comer um chocolate, tô perdendo peso, eu mereço um docinho. Aí você come 3 tabletinhos ali que tá na sua dieta. Na hora, talvez você não tenha vontade de comer, né? Mas e depois? Sei lá, do nada, bate uma vontade. Pô, tem barra de chocolate ali na geladeira, vou lá e como. Talvez você coma, né? Realmente não tenha o controle, ou talvez você se controle. A grande questão é que tudo isso, né? Esse pensamento do nada de comer um chocolate, ou comer alguma coisa doce, comer alguma coisa que você goste, na verdade não é do nada. É um efeito fisiológico ali, impactante da sua fome resultado da sua perda de peso, é claro. E isso eu tô falando só do processo fisiológico que envolve o emagrecimento. Eu não tô falando do desejo do nada. Mas eu não faço dieta e tal, não sei o quê. E sinta essa vontade. E aí, cara, nesse caso, são outros 500 que a gente pode abordar em outro vídeo. Eu tô falando especificamente do caso de uma pessoa que está de dieta, que está emagrecendo, né? São fatores que dificultam ali a perda de peso. Acho que ficou bem claro, né, que na verdade o emagrecimento, né, é uma questão multifatorial, né? São vários fatores. Então você tem um aumento da fome de uma maneira fisiológica, você tem diminuição da TMB, ou seja, você tem todo um maquinário fisiológico ali trabalhando para você tentar recuperar o peso que você perdeu, tá? Claro que aqui não dá para falar de todos os aspectos, né, que envolvem a fisiologia do emagrecimento. Claro que também tem uma questão comportamental, e isso tem uma explicação de hábitos, enfim. Isso é uma questão bem ampla, tá? E justamente sobre isso, eu desenvolvi um curso sobre a fisiologia da obesidade e emagrecimento. Um curso com quase 4 horas de duração, que eu abordo dezenas de assuntos, né? Eu dividi ali em 5 tópicos, falando especificamente sobre a perda de peso, o porquê de recuperar o peso que perdeu, efeito platô, enfim. Dezenas de coisas ali dentro desse curso, tá? O link tá aqui na descrição se você quiser saber mais sobre isso. Aqui é só um gostinho, né? Só para vocês terem um pouquinho da ideia do que envolve a fisiologia do emagrecimento. Se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Eu acho que fica um pouco claro aqui pra gente, eu acho que deu pra entender um pouco que emagrecimento não é só uma questão de força de vontade, tá? E isso é uma coisa que eu bato muito nesse assunto, tá? Não é só força de vontade, é muito raso, é até uma maldade falar que emagrecimento é só questão de força de vontade, tá? E existe todo um aparato ali fisiológico, né, e comportamental que envolve a perda de peso, tá bom? É isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tenho um grupo também no WhatsApp de estudos sobre nutrição, fisiologia, emagrecimento, enfim, muita coisa, conteúdo semanal
O link também está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.